Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos, rogando a Jesus e a Mãe Santíssima que nos ajude. Hoje nós vamos ter a Aurelina falando para nós sobre o argueiro e a trave. Tá faltando uns minutinhos para que ela chegue e a gente dê início aos nossos trabalhos. Daqui a pouquinho nós vamos dar início aos nossos estudos de terça-feira. Hoje o tema é o argueiro e a trave. E a nossa expositora será a Aurelina, lá de Pará de Minas. Eu já estou assim um pouco alérgica. Pouco não, muito alérgica. Essa proposta desses estudos de terça-feira é trazermos esclarecimento. E hoje é a questão do Evangelho, né? Nós vamos estar trazendo aqui o Evangelho e vamos ter a contribuição da Aurelina para esse feito, né? Boa noite, Daniel. Cadê a Aurelina? Vamos aguardar um minutinho para que para a gente dar início. Esperar só mais uns minutinhos para ver. Guardando ela chegar. Ela até nos falou a respeito de que ela estaria fora, né? Mas vamos aguardar só mais um minutinho para ver se... Ah, chegou a nossa amiga. Ô, Aurelina. Isso. Ei, Rê. Boa noite. Aceita o nosso convite aí, Aurelina. Já mandei para você. Oi,
Isso, que bom. Seja bem-vinda. Você está me vendo? Não, Eu também não estou me vendo, não. a câmera, talvez a câmera tá virada para outro lado. Deixa eu ver se. Peraí. Vou ver se eu encontro aqui. É, é a câmera, você tem que virar a câmera para o seu lado. Pois é, eu estou bem em frente a ela. Deixa eu dar uma virada aqui, deixa eu ver. Ah, Agora, agora sim. agora, é, É uma ah, questão é, de posicionamento. é. Então, nós vamos dar início, né, aos Pois, nossos estudos. com Vamos, certeza. vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos auxilie neste momento, nós possamos assim aproveitar os ensinamentos do Mestre Jesus e esses ensinamentos possam nos conduzir no sentido de direcionar a nossa vida de melhor maneira. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Pois Deus. é, amiga, a palavra é sua, Muito fique à obrigada. vontade. É, eu já vou estar avisando o seguinte: É. a minha neta está aqui comigo, na hora que a minha filha vir buscá-la, eu vou dar uma saidinha, mas eu volto. Sem problema. Não, tá ótimo. Muito bem. Então fique à Aí nós vontade. continuamos normalmente, tá? Isso, pode começar. Pois não. Gente, boa noite a todos e que Jesus nos abençoe para que nós possamos transformar esses momentos, esses minutos que nós estamos juntos, em um ensinamento para a nossa vida, o nosso dia a dia e, principalmente, eu sempre digo isso, uma prática da nossa vida. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante também. Como todos, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala em Jesus, nós estamos falando do ensinamento maior. Então, todas as mensagens de Jesus nos deixam um ensinamento. E nós passamos centenas de anos, séculos, sem entendermos e, principalmente, sem colocarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Nós admirávamos muito as palavras do Mestre, a inteligência, a sabedoria, mas ficava sempre na admiração. Porque se nós tivéssemos colocado em prática pelo menos 10% daquilo que aprendemos, o nosso mundo estaria melhor. Nós estaríamos melhor. Porque nós somos o mundo. Não adianta querermos um mundo melhor se nós não mudarmos. Porque a mudança começa dentro de cada um de nós. E essa mudança é que é a grande dificuldade, porque nós somos muito tranquilos, gostamos de ficar na passividade e geralmente, quando nós estamos aproximando já de uma idade mais avançada, aí começamos a querer correr atrás do prejuízo. Grande parte de nós. Mas infelizmente ainda tem muitos que nem quando chegam numa idade avançada estão correndo atrás do prejuízo. E nós devemos começar desde cedo e passar para os demais o que nós aprendemos, as lições que nós tiramos. Porque mudar o comportamento das pessoas para passar com que o ser humano seja mais atencioso, seja mais dedicado, entenda melhor e coloque em prática, ainda vai demorar um bom tempo. Nós dizemos isso por nós mesmos. Não estamos julgando as outras pessoas, olhando para dentro de cada um de nós. E hoje nós vamos estar falando desse grande ensinamento do Mestre,
o argueiro e a trave no olho. Eu achei interessante que, quando eu estava estudando esse evangelho, ele para mim teve uma conotação nova. É o que eu sempre digo. A gente sempre ouve, a gente entende, e cada vez que a gente vai fazer um estudo, vai pormenorizar, a gente aprende uma coisa nova. E eu peço sempre a todos aqueles que me ouvem no momento ou que vão ouvir depois, e entre as diversas coisas que a gente fala, as diversas palavras dentro do ensinamento do Divino Mestre, que alguma coisa seja um ensinamento novo dentro daquilo que ele já ouviu diversas vezes. Mas o ensinamento novo, que eu digo, no sentido de trazer uma mudança de postura, de trazer uma reforma. E é isso que é a meta, a nossa meta, é a reforma. E por isso, quando Jesus fala sobre o argueiro e a trave no olho, ele não simplesmente não está querendo nos mostrar uma situação. Ele está passando para nós um ensinamento que era atual naquela época e é atual hoje. Eu poderia até dizer que talvez hoje seja mais atual, porque basta a gente ver os comentários na mídia para a gente ver a necessidade de atualizar dentro de cada um essa passagem do Divino Mestre. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, no capítulo 10 do Evangelho, no item 9, essa passagem do Divino Mestre. Então, nós vamos aqui ler o versículo 3, 4 e 5, para que nós possamos discorrer sobre esse assunto que tem assim, um valor enorme para todos nós. Então, aqui, capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estamos falando só do versículo 3, 4 e 5. Então, a princípio, nós temos que entender o argueiro. O argueiro é um pequeno cisco. Um cisco que, logicamente, não é natural. Um cisco no olho incomoda. Lógico, não deixa a pessoa em situação de, às vezes, até ficar nervoso, mau humor. Por quê? Porque não é uma situação natural do ser humano andar por aí com cisco no olho. Porém, muito mais do que um cisco no olho, é uma trave, né? Uma trave no olho. Agora, como uma pessoa pode andar com uma trave no olho? Então, aí que está a beleza do Evangelho. A hora que nós transformamos essas palavras de Jesus para ensinamento na nossa vida, ensinamento do nosso dia a dia. O que é esse cisco, esse argueiro? São o acúmulo de defeitos, acúmulos de erros, acúmulo de mazelas que nós guardamos durante as nossas diversas encarnações. E esse argueiro, ou esta trave, será tão maior quanto mais nós demorarmos a entender que nós somos possuidores desses
defeitos. Porque para nós é muito mais fácil a gente ver o cisco do olho do outro. O nosso, a gente sempre justifica. Sempre tem um motivo pelo qual a gente não mudou, ou a gente cometeu um deslize, ou a gente continua a cometer. É como diz uma velha citação que fala que nós andamos com os nossos defeitos nas costas e as nossas virtudes na frente. Então, como andamos em fila indiana, nós estamos sempre enxergando o defeito do próximo, porque está nas costas dele, e olhando para o nosso peito e enxergando as nossas virtudes, que às vezes podem ser mínimas, mas para nós a gente dá um valor, e esquecendo que nas nossas costas nós estamos carregando enorme quantidade de vícios e de defeitos. Mas nós não achamos. Nós não procuramos virar de vez em quando a página, virar a posição para poder saber o que temos. É preferível ignorar. Então, esse acúmulo, gente, de erros e defeitos é o que a gente tem que lutar, nós temos que brigar para que nós saiamos desta dificuldade. É lógico que nós estamos aqui há inumeráveis encarnações. Agradeçamos a Deus essa oportunidade que estamos tendo agora de entender, de transformar os evangelhos, que para nós eram mais ou menos um código, era uma leitura normal que a gente ouvia no ouvido, saía no outro, transformar isso em lições e muito mais. Vamos agradecer a oportunidade que tivemos de ter conhecido a doutrina espírita, de ter conhecido a codificação. Porque ela fez com que nós parássemos e falar, olha, afinal de contas, eu tenho os meus defeitos, e aí a gente começa a ver. Eu acho interessante que eu tenho uma amiga que ela deixou de ser espírita porque falou que a doutrina espírita fica apontando demais os erros e se torna uma doutrina negativista, pessimista. Tá? Então, pensam bem, nessa altura, como diz, nessa altura do campeonato, a gente tem que ter pessoas que ainda achar que mostrar ou não digo só mostrar, mas reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos, é ser negativista, ainda a gente vê que nós estamos bastante atrasados. Então, nessa oportunidade, a doutrina, ela não é um negativismo, é o clareamento de quem nós somos. Como diz a doutrina mesmo, explica em vários pontos, fala assim, que já dizia o sábio na antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Olha que antes de Cristo que já vem essas palavras, conheça-te a ti mesmo. E agora que a gente está tendo a oportunidade de se conhecer um pouco mais, a gente vai chamar isso de negativismo, de pessimismo? Muito pelo contrário. É motivos de gratidão, de agradecer por a oportunidade de a gente se conhecer. Porque o erro, ele só é consertado quando ele é reconhecido. Enquanto as pessoas, enquanto o ser humano, para continuar praticando o erro e achar que está certo, ele vai continuar errando. Então, a partir desse momento que nós fomos agraciados com o conhecimento, com a doutrina espírita, vamos agradecer, porque vamos procurar
de todas as formas, conforme diz Kardec. Ser um bom espírita é a constante trabalho de melhorar sempre. É lógico que nós vamos passar por essa encarnação e vamos deixar muita coisa para trás. Essa encarnação é muito pouca. A próxima também. Mas vamos estar melhores, porque nessa nós já estamos melhores. Na próxima estaremos muito mais. Eu digo por mim mesmo, já tem muitos anos de doutrina, mas cada vez que eu vejo o Evangelho, eu vou tirar a essência do Evangelho, ele deixa de ser para mim como antigamente uma história que eu lia na minha religião antiga, né, tradicional, que a gente ia, ouvia e tal, e ficava por isso mesmo. Hoje, os evangelhos, as lições do Divino Mestre, são lições de mudança na minha vida e que eu faço questão de, na medida do possível, levar a outras pessoas também essa mudança. Porque se nós queremos a mudança do mundo, a melhora do mundo, nós temos que mudarmos a nós mesmos. Começar essa mudança por mim, por cada um de nós. E assim o mundo irá mudar. Nós temos, para essa mudança nossa, uma ferramenta. A ferramenta que a doutrina espírita fala muito, mas é uma ferramenta dolorosa. Por isso muitos não querem. É a tão falada reforma íntima. Por que as pessoas não querem essa ferramenta? Porque a reforma íntima seria como uma casa, um terreno muito bom, um local valorizado, um terreno todo plano, maravilhoso. Só que ele tem nesse terreno uma construção velha, uma construção antiga, como diz, caindo os pedaços, e que acrescida cada vez mais de lixo e outras coisas indesejáveis. Esse terreno seria o nosso espírito, porque Deus nos fez os espíritos simples e ignorantes para que nós plantemos esse espírito a coisa boa. Porém, nós fizemos essa construção. E esta construção, que nada mais é do que os nossos erros e nossos defeitos. E cada dia mais, nós vamos acrescentando mais detritos, mais lixo nesse terreno que poderia ser transformado numa linda construção. Um edifício maravilhoso para o qual esse terreno foi planejado e foi entregue, que é o nosso espírito. Porém, como nós vamos acrescentando esses detritos, essa nossa construção, ela vai ficando desvalorizando o próprio terreno. E será que é uma coisa sem saída, sem solução? Não. Um dia temos que parar e pensar. Bom, o terreno é maravilhoso, a posição maravilhosa. Então, vou transformar isso aqui em algo bom, em algo positivo. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Demolir, tirar toda essa sujeira, desmoronar isso tudo, limpar, para começar a acrescentar coisas novas, coisas boas, coisas úteis. Porém, o que nos acontece? Nós tememos o barulho que vai causar o desmoronamento, a limpeza desse terreno. Sabe o que significa esse temor? É o temor que nós temos de colocar os ensinos de Jesus, colocar a nossa mudança
a nossa reforma, colocar o principal ensinamento, que é amar a Deus e ao próximo. Então, nós ficamos temerosos, mas nós temos que lembrar o seguinte: quanto maior é a construção, quanto maior está aquele entulho, maior será o barulho para poder tirar. Mas nós temos que tirar, porque nós precisamos evoluir. Nós somos criados para ajudar no progresso, para sermos felizes. Nós não fomos criados para juntar entulho, porque nós estamos já vivendo num tempo que o planeta Terra já não vai aceitar os entulhos, que são aqueles que não querem mudar. Nós estamos caminhando cada vez mais para a regeneração. Então, esses entulhos, eles serão retirados de qualquer forma. Então, por que não agora? Por que não através da doutrina espírita? Então, vamos aproveitar, vamos fazer a nossa reforma. Não temamos o barulho que virá para poder tirar aquilo que já está arraigado há tantos anos, há tantos milênios, né, quem sabe, em nosso ser. Não vamos temer, porque nós temos Jesus. E esse terreno vai se transformar numa linda edificação. E que será essa edificação? É a nossa evolução espiritual. Então, a reforma íntima é temida por nós. Ninguém quer mudar. É muito mais fácil deixar o entulho lá, chega mais um, joga lá, chega outro, joga também, porque o local limpo, ele precisa de cuidados, precisa de vigilância para ele permanecer. Né? Então, olha para vocês verem o paralelo entre a nossa vida, né, e o que nós aprendemos pela doutrina, pelos evangelhos de Jesus. Essa reforma, será que estamos tá se falando só agora? Nós não teríamos exemplos maravilhosos de outros que passaram pelas reformas? Alguns até com históricos muito maiores de erros, não digo erros, mas de transformações do que nós. Temos exemplo, Santo Agostinho. Nós sabemos que Santo Agostinho é um grande exemplo de reforma íntima. Ele era filho também chamada pela religião católica, né? Santo Agostinho e Santa Mônica. De Santa Mônica, que rezou por muitos anos para a conversão dele. E depois ele se tornou um espírito tão elevado, tão importante, que na nossa doutrina espírita nós encontramos tantas coisas maravilhosas de Santo Agostinho. Bom, nós temos outro exemplo que fez uma grande reforma, Paulo de Tarso. A maioria de nós leu Paulo Estevão. É incrível o livro. Aí eu imagino que o livro foi muito fiel na sua narração. Mas e a realidade? Deve ter sido muito maior, com certeza. Quem era Paulo e quem se transformou Paulo? E, ao meu ver, a maior das reformas íntimas que houve foi de Maria Madalena. Vou explicar por que eu acho. Porque Maria Madalena, o Paulo, Santo Agostinho, eles tinham um conhecimento anterior, um estudo. E Maria Madalena, não, a vida dela anterior era totalmente diferente. E ela mudou tanto, foi uma reforma íntima tão grande, que de uma mulher tão
rica, tão famosa, tão assim na área dela, né? Tão importante. Ela foi morar lá no Vale dos Leprosos, desencarnou lá, vendo as suas carnes se caindo, perdendo no meio, para ajudar os leprosos. Gente, isso que é uma reforma. Porque, olha, a gente imagina a pessoa com a sua vaidade toda, como nós mesmos. E, de repente, essa pessoa passar pelo que ela passou. Então, tudo isso é muito fantástico. E tudo isso são as traves. As nossas dificuldades são as traves. Então, ao invés de nós apontarmos o cisco que tem no olho do nosso próximo, vamos olhar as nossas traves. E vamos ter como exemplo tantos que conseguiram tirar as suas traves e transformarem totalmente através da reforma. Agora, isso quer dizer, será que quando Jesus disse isso, ele quis dizer que nós temos que ser omissos? Não, Jesus não disse que nós temos que ser omissos. O que nós entendemos na continuação do Evangelho e mais na frente é que, mesmo quando nós vemos o cisco no olho do nosso irmão, nós temos que ter misericórdia. Temos que ser misericordiosos com aquele nosso irmão ao falar, porque nós temos que lembrar que nós temos uma trave e o dele é um cisco, pelo menos aparente. Então, não vamos ser coniventes com eu, porque eu não posso apontar o cisco do olho do meu irmão. Não é isso. Eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ter caridade ao falar. É o que Jesus poderia falar conosco. Faça como eu fiz. Jesus, ele não deixou o erro passar. Muitas das vezes, ele foi até assim enérgico com os erros. Mas ele não faltou à caridade. E nós, muitas vezes, ao ver o cisco do olho do outro, vem o julgamento. Então, falta a caridade. Então, ao fazermos qualquer julgamento, em primeiro lugar, nós temos que pensar: a minha intenção ao falar é apontar o dedo ou ajudar? Se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como que ele faria? É hora de eu falar isso? É um momento? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Não achar que é impossível a nossa mudança ao falar com o próximo, ao tirar a nossa trave do nosso olho, a nossa mudança, a nossa reforma. Nada disso é impossível. Tudo nós conseguiremos. Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão. Como que eu estou frente ao próximo? Como que eu estou caminhando na fila indiana que eu disse que nós estamos com aqui na nossa frente as nossas no nosso que é bom em nós, que pelo menos nós achamos, né? Que nós somos muito vaidosos. Então, e atrás nas nossas costas está os nossos defeitos. Então, se eu estou vendo andando em fila indiana nas costas do próximo todos os defeitos dele, eu tenho que lembrar que nas minhas costas pode ter muito maiores do que aquele. E nós não sabemos de outras encarnações
Isso nós estamos falando agora, dessa encarnação atual. Essa noite de hoje para amanhã está fazendo 450 anos da matança da noite de São Bartolomeu. E nós sabemos que foi uma noite muito triste. Bom, para a maioria, dá licença que tomar água. Mas só para nós lembrarmos, foi na França, foi a noite que os católicos praticamente queriam dizimar os protestantes. Imaginemos nós, isso tudo em nome de Deus. Então, o que aconteceu? Na noite, saíram de casas em casa, na casa dos protestantes, e houve uma grande matança. Uma matança terrível. Disseram na época que foram 5.000, mas depois chegaram-se à conclusão que era quase 30.000 que foram mortos, das formas mais bárbaras possíveis, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da religião. E imaginemos nós, 450 anos, que foi de 23 para 24 de agosto de 1572. Olha, para vocês verem, 450 anos, ainda dói de lembrar, de pensar. Tem histórias de Chico Xavier, de pessoas que ainda estão reencarnando até aqui no Brasil, que participaram dessa noite da matança. Então dizem que só se ouvia gritos, choros, lamentações. Foi uma noite muito triste, uma noite que ficou na história. E não seria o caso da trave e do cisco? Porque quem cometeu essa barbárie, aqueles que dela participaram, com certeza estavam se julgando superiores, se julgando certos, não é? Mas, para chegar a esse ponto, imaginemos o que tinha dentro de cada uma dessas pessoas. Porque para qualquer um de nós cometer qualquer ato, é porque esse ato tem que sair de dentro para fora. A ação, ela é já a terminação do pensamento. Então, aqueles que cometeram essa ação, eles já tinham dentro de si esse erro, essa trave. E como os protestantes não pensavam como eles, acharam por bem exterminá-los numa noite, que é amanhã, 24, é dia de São Bartolomeu, por isso que é chamada a noite de São Bartolomeu. E dizem que por muitos e muitos anos se ouviu choros, lamentos, gritos em Paris devido a essa noite. Então, nós temos vários exemplos de nossa maneira de proceder, de mudança para nós. E eu achei muito interessante um monge beneditino que ele disse essa seguinte frase: de manhã devemos nos comportar como se fôssemos atravessar uma rua, parar, olhar para os lados e ir em frente. Eu achei que essa frase dele dava certinho para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Por quê? O que é parar?
Então, de manhã é porque nós ainda estamos, né, no limiar da Terra, de encarnações. Então, nós somos infinitos, nosso espírito é eterno. Então, por isso, de manhã, nós temos que refletir. Refletir sobre nós mesmos. Quanto que nós temos que aprender? Então, nós vamos, ao refletir, nós temos que parar. Parar para refletir. Porque nós vamos, nossa mente é cheia de preocupações, de dia a dia, de obrigações, às vezes, nossas e até do próximo, que nós, sem querer, ou mesmo querendo, entramos, né, na vida do outro. Então, vamos parar. Estamos atravessando a rua. Nós estamos atravessando esse período de prova e expiação para a regeneração. Então, é a rua que nós estamos atravessando. Então, parar. Parar para quê? Parar para fazer uma reflexão sobre nós, sobre nossas atitudes diante de nós mesmos e diante do próximo. Depois diz, né, estamos atravessando a rua, olhar para os lados. E o que seria essa atitude de olhar para os lados? Então, não adianta nós pararmos se nós não tivermos cuidado de olhar para um lado e para o outro, para entender o perigo. Porque você vai atravessar a rua, você para e não olha, você está correndo perigo. Então, o olhar para os lados é isso, é o perigo que nós estamos correndo e acumulando cada vez mais nossas mazelas, nossos erros. Então, nós temos necessidade de olhar para os lados. O que é esse lado? Olhar o próximo, olhar a nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui? O que é minha vida? Para quê? Tem motivo? Tem um significado? Eu estou aqui meio pensando que estou a passeio, né? Então, é o momento da reflexão, né? Para a gente não enganar a si próprio. Porque se nós simplesmente não pararmos, olhar para os lados, para a reflexão, nós estamos sendo hipócritas, fingidos, levando a vida por levar. Então é necessário entender que aí eu coloquei aqui, é necessário entender que ao tomar uma decisão, né, isso é quando nós estamos olhando para os lados. Nós estamos influenciando as pessoas, nós estamos influenciando o mundo. Então, voltando, parar. Parar para quê? Para refletir. Vou atravessar a rua. É essa rua que nós estamos atravessando. Eu estou atravessando, você está, todos nós estamos. Todos nós estamos saindo desse período de provas e expiação. E vamos entrar. Queremos estar aqui na regeneração. Então, eu vou parar para me refletir sobre que eu vou atravessar, né? Vou atravessar a rua. Só que eu simplesmente não atravesso de qualquer jeito. Então, eu estou saindo do provas e expiações, mas não é de qualquer jeito. Eu tenho que levar, que saber. É por isso que aí entra a doutrina. Aí entra os ensinamentos do mestre. Então, porque tudo que eu fizer, eu estou influenciando. Então, é importante. Se eu não olhar para os lados, vem um carro de qualquer jeito, eu vou atrapalhar o motorista, a mim mesmo, posso correr risco, né? Porque eu não olhei para os lados.
nós temos que observar o que nós estamos fazendo, como que nós vamos atravessar isso. E, finalmente, então, olhar para os lados e ir em frente. E, finalmente, seguir adiante. Por quê? Adianta nós estarmos atravessando a rua, parar, observar e ficar ali no mesmo ponto? Não, nós temos que agir. Então, o momento agora é de mudança. Eu sempre digo, já passou do tempo de ouvir. Ouvintes já não estão com nada, só ouvintes. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Muito mais praticantes, porque ouvintes nós já somos há muito tempo. Então, a ação essa ação de agir, de ir em frente, são os ensinamentos. Através dessa ação de ir em frente é que nós vamos conseguir a nossa evolução espiritual. Então, nada de estagnação, nada de parar, nada de atravessar esse período sem olhar, porque nós temos que ser vigilantes. Então, nós lembremos quando Kardec disse e como que reconhece o verdadeiro espírito. Todos nós lembramos, né? Aqui vou ler para todos nós. Reconhece o verdadeiro espírita. A gente já sabe, mas eu quero ler para ficar mais bonitinho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, somos santos? Não. Temos trado? Sim. Mas e aí? Vamos ficar só nisso? Não, vamos limpar o terreno. Pode ser que vai dar muito trabalho, porque o nosso um monte de detritos está muito grande. Nós estamos juntando há muitos e muitos séculos, mas tem que limpar. Agora está na hora. O terreno é maravilhoso. É o nosso espírito. Foi através dele que virá a nossa evolução. Vamos fazer uma construção maravilhosa para seguirmos nesse trabalho. E nós temos que, para essa mudança, nós temos, em primeiro lugar, desejar a mudança. Ouvir, igual eu sempre eu falo, é o mínimo. Nós temos que desejar, querer mudar, entender que a nossa felicidade está na mudança. Reconhecer que nós temos a necessidade de mudar. Procurar o conhecimento na doutrina. A doutrina espírita é um celeiro maravilhoso que nós encontramos muitos caminhos para a nossa mudança, para a nossa reforma. Eu sempre digo que nada melhor para assim, sintetizar muitos conhecimentos do que uma palestra, uma exposição. Porque um expositor, ele estuda, ele reúne uma série de conhecimentos, uma série de novidades para passar para aqueles que estão ouvindo. Então, a nossa doutrina traz para nós, né, esse conhecimento de diversas formas. E uma delas, que eu estou citando, é esta da exposição. E temos a vigilância. Temos que estar vigilantes. Porque é muito fácil a gente voltar atrás, juntar cisco de novo e juntar detritos. Se nós limpamos o terreno
Se o nosso espírito já está preparado para uma edificação maravilhosa, não vamos juntar mais detritos. Vamos colocar ali todo o material de primeira para transformar aquela edificação numa edificação maravilhosa, aquela que Deus espera de nós, né, para nós auxiliarmos. E, ao terminar, eu gostaria de a gente lembrar de Chico Xavier. Chico, ele deu 20 exercícios para a reforma íntima. Então, gente, a base de nós tirarmos o argueiro, aliás, tirar a trave e do nosso olho, que é esse entulho, é a nossa reforma. Porque ao reformar, nós vamos agir com o cisco do irmão, com caridade, com amor, com benevolência. E com isso, nós estamos evoluindo espiritualmente. Então, o Chico disse para nós, deixou 20 itens, até bem simples, para a nossa exercício para a reforma íntima. Muitos de nós já conhecemos, mas vamos ver se nós vamos guardar para essa noite ao menos um, para amanhã, para depois da manhã, para o mais imediato possível. Então, o primeiro dos exercícios é executar alegremente as próprias obrigações. Olha que coisa simples e bonita, importante, porque as obrigações, quando elas são executadas com reclamações, com tristeza, como sendo uma coisa penosa, né? Ela perde do valor. Então, Chico diz, como seu primeiro item, primeiro exercício, esse é tão simples que dá para nós começarmos já de imediato a fazer. 2. Silenciar diante da ofensa. Este já é mais difícil. Por quê? Porque nós estamos acostumados há milênios. Falou, levou. Bateu, levou, né? E quando a gente silencia diante da ofensa, ainda tem muitos momentos que nós estamos achando que nós estamos perdendo, que não é um gesto altruísta, que eu estou perdendo para aquela pessoa, ao invés de ser um gesto que vai me acrescentar enormemente. Terceiro, esquecer o favor prestado. Esse também não é difícil, mas nós ainda estamos viciados. Assim, nossa, eu fiz isso para fulano é tão mal agradecido que não veio falar nada comigo, não agradeceu. Então nós fazemos esperando recompensa, dá com a mão esperando que a outra fique sabendo, para aplaudir, para nos aplaudir. Quarto, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. É quase consequência do esquecer o favor, porque faz o favor e fica esperando que os amigos venham ser gentis conosco. Eu fiz, mas eu quero receber. Quinto, emudecer a nossa agressividade. Nós, às vezes, pensamos que não somos agressivos, mas muitas vezes, se pisa no nosso pé, a gente é. Então, nós temos que observar, ter uma vigilância com a nossa postura, porque
agressividade, a hora que fala agressividade, a gente acha uma palavra tão pesada e acha que não temos, mas ela consta do nosso dicionário, do nosso dia a dia. 6. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nossa, isso aí, essa eu acho pesada, porque é o que a gente está vendo demais. Não pensou como a gente, então está sendo, inclusive, excluído. Está acontecendo crimes, né, nesse nosso país por divergência de opiniões. Então, gente, a gente tem que olhar, observar muito isso, esse item, que ele está tão presente e se torna cada dia mais presente. Tenho certeza que todos nós já ouvimos casos de crimes porque não pensava como o outro. Então, isso aí é o máximo do egoísmo, que é transformar o outro como eu próprio, né? 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Também temos a ideia de curiosidade excessiva, que às vezes fere o próximo. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. É a paciência. Eu entendo aí muito a paciência. Às vezes eu já ensinei uma vez. A pessoa não aprendeu. Quando vou a segunda vez, eu já perco a paciência e já falo de qualquer jeito. 9. Treinar a paciência constante. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Isso também é muito usual. O outro vem queixar, está precisando de um ombro amigo. Em vez de ouvir pacientemente, eu passo a mostrar que eu também tenho problemas, às vezes maiores do que aquele da pessoa. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Esse buscar sem afetação o meio de ser útil vem de encontro ao maior evangelho, amar a Deus e ao próximo. Desculpar sem desculpar-se. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes uma pessoa vai desculpar com outra e fala assim: eu fiz isso, me desculpa, mas eu fiz porque você fez assim, sabe? Não, não é isso. Se a gente vai pedir desculpa, pediu desculpa. Né? Não é justificada que o outro também teve seus erros. Não dizer mal de ninguém. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Aí está o princípio da inveja, né? Então, se alegrar com a alegria do outro. Porque talvez seja mais fácil se entristecer com a tristeza do outro, chorar junto, do que alegrar com a alegria do outro. Não aborrecer quem trabalha. 17. Ajudar espontaneamente. 18. Respeitar o serviço alheio. 19. Reduzir os problemas particulares. E 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Porque a enfermidade, ela vem para nos redirecionar. Se veio a enfermidade, podemos ter certeza que estávamos num caminho errôneo. E ela nos redireciona. Olha para vocês verem, poucos de nós
lembramos de Deus, da espiritualidade, quando está tudo maravilhoso, quando está tudo bem, quando está tudo alegre. Mas basta uma dor, uma doença, uma dificuldade, né, uma enfermidade, para a gente voltar-se para Deus. Então, esse voltar-se para Deus devia ser o nosso modo natural, normal. Mas nós esperamos que venha a enfermidade para que nós possamos voltarmos, redirecionarmos para Deus. E aí está o nosso erro. Por isso que nós adoecemos. O dia que nós estivermos diretamente ligados a Ele, sem precisar desse lembrete, nós não adoeceremos mais. Porque a doença, a enfermidade é um lembrete. Então, gente, encerrando, nós podemos chegar à síntese de tudo isso. Vamos mudar, vamos nos olhar, vamos nos conhecer para nós podermos ajudar o próximo. Porque se o nosso erro está tão grande, nós não temos condições de ajudar o próximo, de apontar o dedo para o outro. Então, o argueiro é um pequeno cisco que o próximo tem, mas o nosso é uma trave. Agora, devemos deixar ser conivente com o cisco do olho do outro, deixar ele sofrer? Não. Mas haja com misericórdia, hajamos com sabedoria. Sempre pensemos o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Eu agradeço a todos, uma boa noite e que Jesus possa nos abençoar, possa nos proteger e principalmente nos dê força para a nossa mudança, porque nós só atingiremos a nossa evolução através da nossa mudança. Enquanto acharmos que nós somos os bambambam, nós vamos ficando por aí na tentativa, nas dificuldades. Muito obrigada. Alina, nós que agradecemos, em nome da fraternidade, em nome dos internautas, nós agradecemos a você, a sua boa vontade de estar aqui trazendo essas reflexões maravilhosas, no sentido de nos encorajar, né, a, a trabalhar. E então nós vamos fazer o encerramento e peço a você para fazer a prece final para a gente encerrar nossa noite, os trabalhos da noite. Jesus, amado Mestre, queremos agradecer-vos e aos nossos mentores pela oportunidade de sermos lembrados mais uma vez de seus sagrados ensinamentos, que é o único caminho que nos levará à evolução espiritual. Pois só vós sois o caminho, a verdade e a vida. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, se gostaram, compartilhe, curte e vamos levar essas palavras a mais pessoas para que possa, assim, trazer aos corações uma visão da vida de uma maneira melhor. Até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. Até mais. Obrigada, tchau.